Uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Sobrou até para Freud. Nem o criador da psicanálise conseguiu escapar das críticas, digamos, afiadíssimas da pesquisadora Natália Pasternak e do jornalista Carlos Orsi, que lançaram recentemente o livro Que Bobagem, pela editora Contexto. Pasternak é microbiologista, tem uma trajetória vasta na comunidade acadêmica, mas ganhou fama após a participação na CPI da pandemia, onde criticou o negacionismo e defendeu a vacinação em massa. Seu nome volta ao destaque após ela e Carlos criticarem algumas das chamadas terapias integrativas. O livro denuncia supostas pseudociências e outros, tudo em aspas aqui, absurdos que não merecem ser levados a sério, fecha aspas, apresentando uma visão panorâmica sobre 12 tópicos polêmicos, entre eles acupuntura, constelação familiar, astrologia, curas energéticas, dietas da moda, a própria psicanálise, meditação também. Ela colocou tudo no mesmo... Tudo no mesmo saco. Que os autores comparam com uma Disneylândia discursiva. Menino, isso dá pano para manga para a gente conversar no debate de hoje. Acupuntura e homeopatia são considerados placebos. Lembrando, inclusive, que algumas dessas terapias estão previstas no SUS. O que você acha, você internauta? Não possui efeito? Você já participou, tem alguma experiência que possa relatar? Os diversos pesquisadores também que defendem as terapias ou que são contra? 981-54-38-14 é o nosso zap para você interagir conosco e participar. Nós vamos expandir a discussão com a participação de Adalberto Barreto, doutor em psiquiatria e antropologia, professor da Universidade Federal do Ceará, Sam Alcântara, que é psicanalista, doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui a gente dá bom dia para os senhores. Sejam bem-vindos. Bom dia. Um abraço, doutor Adalberto. Sam, bom dia. Bom dia. Você também que acompanha o nosso debate pelo Jangadeiro Band News FM na 101.7 no YouTube, Facebook. Lembrando, mais uma vez, 981-54-3814 e tem um chat também do YouTube. Sam e doutor Adalberto, começando por Adalberto, o que é que vocês acharam dessas declarações? Colocam em xeque a pesquisa de diversas pessoas, não é verdade? Doutor Adalberto. Eu acho que ela acho que eu tenho... Nós temos uma falha no seu áudio. Pronto. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Obrigado. Sim. Eu acho que reflete um pouco a polarização que nós estamos vivendo no mundo todo, como se existisse uma verdade e uma mentira, né? Na realidade, a academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. A academia produz, com pesquisas, o conhecimento científico necessário que nós precisamos. Mas a experiência de vida também produz conhecimento, que nós temos aqui os dois modelos, né? Nós temos, de um lado, esse modelo clínico, onde o problema dos indivíduos e das comunidades, ela vem das instituições e dos especialistas. Mas existe também o que eu chamo de modelos solidários, que são formas de cuidar usando os recursos da cultura local. Por exemplo, se a gente pega a farmácia Viva, aqui no Ceará, onde tinha muitos indígenas, eles usavam aquelas plantas como chás, para calmante, para as pessoas que estavam precisando de se acalmar um pouco. Depois, a Universidade Federal do Ceará, através do professor Abreu Matos, ele fez a análise dessas plantas e descobriu que, de trás dessa prática milenar dos nossos indígenas que estavam usando, existiam princípios ativos que hoje
constitui o que nós chamamos farmácias vivas. Então, na realidade, é um grande equívoco achar que o certo é o que vem da ciência e o que é errado é que vem do povo ou da cultura. A cultura são recursos. Os nossos indígenas, por exemplo, eles têm várias formas de lidar com a doença, usando ervas, usando várias coisas. E que hoje, com as práticas integrativas, se está usando esses recursos culturais locais presentes. Eu acho que não existe mais essa história de ser... Por isso que nós não usamos mais o termo medicina alternativa, porque o alternativo ou é um ou é o outro, ou é o científico ou é o popular. As pessoas querem os dois, querem ter acesso à medicina, no que ela tem de melhor, com seus antibióticos ou com as suas cirurgias, mas também quer ter acesso aos bens culturais que vêm da nossa cultura indígena, africana, que esses povos que chegaram ao Brasil trouxeram também conhecimentos milenares. Eu acho que nós não estamos mais na época de dizer que a medicina popular é a antítese da verdade. Não. Aqui no Projeto Quatro Varas, nós usamos as práticas integrativas com excelentes resultados. Uma mãe que chega desesperada porque descobriu que o filho entrou na droga ou que o filho mudou de sexo, numa crise de choro, essa mulher precisa de um benzodiazepínico para acalmá-la. Muitas vezes ela precisa de um abraço, de uma massagem, de um reiki, de um chá, de alguma outra coisa, que não é um contra o outro, é um com o outro. Eu vejo ela como psiquiatra, prescrevo, se for necessário, medicação, mas ela também recebe esse apoio que vem da cultura das práticas integrativas. É fantástica a postura e a colocação feita pelo Dr. Adalberto. Quero ver agora Sam Alcântara, que é psicanalista. O que é que você acha dessa polêmica toda lançada aí pela Pasternak, Sam? Bom dia. Está desligado. Seu microfone está desligado. Vê se a gente consegue. Me ouve? Pronto, agora sim. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todes. Bom dia ao pessoal do JJ Debate, da Jangadeiro Band News. Bom dia a quem está nos ouvindo e especialmente ao professor Dr. Adalberto, que é uma honra poder estabelecer um diálogo com você, uma pessoa tão respeitada e que a gente toma notícia, é claro, pelo trabalho que estabelece na UFC e fora. Sobre a polêmica da Natália Pasternak, eu vou dividir em dois aspectos. O primeiro, sobre a eminente pesquisadora, divulgadora científica, que é a Natália Pasternak. Ela foi muito importante durante a pandemia, ela já tem um trabalho importantíssimo nos Estados Unidos há algum tempo, e essa batalha política que ela estabeleceu, desde que a Covid se instalou no Brasil, ali em meados de março de 2020, até agora, foi importantíssimo para tentar, de alguma forma, ultrapassar as barreiras do negacionismo, as barreiras das notícias falsas, a barreira do medo que o último governo estabeleceu em relação às vacinas, em relação às estratégias de enfrentamento de uma pandemia, aquela disputa burra entre ficar em casa e trabalhar, que isso tudo fomentou a drástica crise que a gente enfrentou, que estabeleceu 700 mil mortes no Brasil, coisa que nenhum outro tempo a gente teve no nosso país. Então, a Natália Pasternak, ela é uma pessoa muito importante para o Brasil, muito importante para a divulgação científica em língua portuguesa e que é uma eminente pesquisadora que hoje reside nos Estados Unidos. E aí vem a segunda parte. Eu não tive acesso ainda à leitura do livro, então eu não sei quais os parâmetros que ela estabelece de crítica em relação à psicanálise e às outras categorias, que ela estabelece 12 categorias, colocando no mesmo bolo psicanálise, astrologia, terapias integrativas, constelação familiar, o que, para mim, que estou de fora e já escutei entrevistas dela falando sobre isso, é um erro diacrônico
e faz com que a gente acabe entrando em contato, até pela própria divulgação do livro. É um livro que tem uma divulgação sensacionalista, jornalista, o esposo dela é jornalista e tem esse papel, que acaba colocando a discussão de forma rasa, e até desrespeitosa com colegas dela, como o professor Christian Dunker, que é professor da USP, que é um grande psicanalista que trava um debate importantíssimo da psicanálise com as ciências humanas, com a ciência dura e com aquilo que é onde eu vou ancorar o meu argumento, a epistemologia. A gente está numa rádio de divulgação nacional, então eu vou tentar traduzir, fazer um exercício de tradução do que diabo quer dizer epistemologia. Epistemologia é um ramo do conhecimento, episteme, conhecimento, logos, logia, é o uso da razão para estabelecer algum tipo de conhecimento. Então, a epistemologia é um ramo do pensamento, do conhecimento, que estuda as bases que fornecem apoio para todo tipo de ciência. Partindo de quê? O que é um objeto científico? O que é um método de investigação científica? Quais os parâmetros que se utilizam para definir as bases da investigação científica? Então, quando a Natália Pasternak coloca a psicanálise como uma pseudociência, que é um debate que o Freud mesmo já enfrentou, em 1933 o Freud tem um texto que se chama Acerca de uma Visão de Mundo, que o Freud vai dizer: a psicanálise não é uma ciência, não é uma religião, não é uma arte e não é uma filosofia. A psicanálise utiliza do método científico para investigar o seu estatuto de realidade. E aí já Lacan, que é um psicanalista pós-freudiano, vai dizer que a psicanálise é uma ciência conjectural. E todos eles utilizam um modelo de ciência completamente diferente. O modelo freudiano é o modelo das ciências biológicas, que se vale da termodinâmica, do positivismo científico e do empirismo da ciência moderna do final do século XIX, que vigora até hoje nos Estados Unidos, principalmente. E a gente tem outros modelos de ciência, como o professor Adalberto falou, que são formas de investigação da realidade que podem ser reproduzidas por outras pessoas. É por isso que Lacan vai utilizar o modelo da matemática, da lógica, da topologia, do conhecimento formal para estabelecer a psicanálise como um campo científico das ciências formais a partir de um outro modelo, de um paradigma científico que surge ali em 1905, com a teoria especial da relatividade do Einstein. Então, dizer que a psicanálise é uma pseudociência é um debate que a gente já enfrenta há mais de 100 anos. E é um debate datado, como o professor Adalberto falou, e que é um debate problemático. E eu vou me ater à psicanálise porque eu não tenho conhecimento e leitura de outras áreas. Mas que é problemático esse tipo de discussão, porque parece que a gente está colocando em oposição perspectivas que estão dentro da academia e que estão fora da academia, sendo produzidas e trabalhadas. Eu, por exemplo, estou me valendo de um livro que a gente publicou lá na UFMG, eu não sou um dos autores, que é do eixo Estudos Psicanalíticos do programa de pós-graduação em psicologia da UFMG, com mestrados, doutorados e pós-doutorandos e professores internacionalmente conhecidos. Então, é um debate problemático se expor desse jeito, porque o público em geral acaba, assim, tendo a notícia, então psicanálise é pseudociência, eu vou procurar outra coisa. O que não é bem assim que se estabelece as coisas. Eu estou vendo aqui, eu também não tive acesso ao livro, mas eu li entrevista dos dois recentemente no Estadão, leio também a respeito, quando perguntado exatamente a crítica de temas considerados científicos, como a homeopatia e a acupuntura, para reivindicar reconhecimento, essas áreas apresentam estudos que defendem a eficácia dos tratamentos. E eles responderam dizendo que práticas de homeopatia e acupuntura, dentro do capítulo de medicina tradicional chinesa, alegam efetividade em estudos que carecem de rigor metodológico adequado. A que se refere, doutor Adalberto Barreto? Eu acho que essa postura de ser contra não nos leva a nada, né? Eu sempre o pessoal me perguntava, o senhor é o antipsiquiatra brasileiro, que é contra essa... Não, eu sou a favor, eu sou pró uma psiquiatria mais humanista, pró uma psiquiatria
que leva em consideração os recursos culturais que nós temos. A riqueza do Brasil é essa. Eu acho que uma das questões a discutir é o interesse que esse tipo de reportagem, de uma certa forma, traz, que é valorizar os remédios. Eu acho que quem mais enriqueceu com a pandemia do Covid foram os laboratórios. Aí, no momento que no Brasil começa a aparecer o SUS, que já está disseminado, a gente conhece muitas e muitas práticas com resultados fantásticos e estimuladores, aí aparece alguém para dizer, não, a única verdade é a científica e o único remédio é o produzido no laboratório. Eu acho que os laboratórios, os remédios são necessários. Aqui no Brasil, nós fizemos uma pesquisa em torno de 12 mil questionários de pessoas que frequentavam as rodas de terapia comunitária integrativa. 88,5% das pessoas que vieram atrás de um psicotrópico tiveram resolutividade nas rodas. Apenas 11,5% é que precisou ser encaminhado para o psiquiatra ou para o psicólogo. Eu acho que nós temos que sair dessa história de verdade única, só tem uma verdade que é a minha. Nós estamos a realidade, a cultura brasileira, ela é plural. Nós temos várias etnias indígenas, cada uma tem o seu conhecimento, né, das plantas medicinais. Os africanos que vieram para o Brasil trouxeram também suas meizinhas, os europeus, os asiáticos. Então, nós temos aqui uma representatividade muito grande. Agora, querer fazer com que um seja hegemônico dos outros, seja mais do que os outros, isso é um tipo de neocolonialismo inadmissível. Eu acho que nós que trabalhamos com as comunidades onde tem o sofrimento, que de uma maneira geral, eu sempre digo o seguinte, as patologias, as doenças, só profissionais de saúde podem intervir. Eles são centrados na patologia, se fala de dar diagnóstico, remédios, cirurgias, mas nós temos os modelos solidários, onde todos nós somos chamados a ser participantes, cada um teve que cuidar de si, dos outros e do planeta. E nesses cuidados solidários é onde se situa a terapia comunitária e outras terapias que usam saberes que são milenares. A medicina mais antiga é a chinesa. E se ela aguentou até hoje é porque ela tem um fundamento. Eu acho que seria mais honesto eu, do mundo acadêmico e científico, dizer eu não entendo muito, gostaria de entender e ajudar as pessoas que estão querendo dar forma e, eu diria, dar mais consistência. Eu acho que essa briga, esse querer desqualificar as práticas integrativas, eu acho que é muito mais uma posição política do que científica. Porque se o Brasil começar a usar os recursos que ela dispõe das medicinas tradicionais que vêm de outros países, e inclusive a terapia comunitária integrativa é a única genuinamente brasileira que nasceu aqui na Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aplicando já hoje em 46 países, né? Então já tem uma rede que não se propõe a tratar a patologia, mas a acolher o sofrimento, a dor da alma. Então, a terapia comunitária não é para resolver problema e nem é uma psicoterapia. Ela é para criar conexões, em que as pessoas usem os recursos que ela tem. Vamos começar usando os recursos que nós temos, os nossos chás, as nossas coisas. Quando não resolve, vamos para o lado da especialização. Então, se trata de trabalhar em conjunto. A realidade brasileira, por exemplo, com a Covid, aumentou muito o sofrimento humano, o estresse. E o perigo agora é medicalizar isso, querer dar remédio para tudo, quando, na realidade, nós temos as massagens anti-estresse, as terapias comunitárias, a biodança, que hoje nós já sabemos que ela não é para resolver. Muitas vezes a pessoa pergunta, quer dizer que a terapia comunitária cura a esquizofrenia? É uma pergunta idiota, porque ninguém está lá para competir com a medicina científica, mas complementar de uma certa forma, de uma maneira complementar. Muitas dessas terapias reduzem a ansiedade, ela reforça a autoestima, ela cria bem-estar, e quando as pessoas estão melhores, é mais fácil superar os problemas. Então, essa questão da imunidade social, da imunidade da comunidade, para resolver problemas. Então, hoje a gente sabe que as comunidades que têm problema têm também suas soluções, que podem ser usadas. É claro que um chá e uma reza não pode curar câncer, seria uma idiotice imaginar isso, mas auxilia
eu diria, a medicina científica atinge a doença e essas medicinas doces cuidam da pessoa, fazendo a autoestima dela crescer, a fé, a esperança, que ela vai melhorar. E isso é tão importante quanto a bioquímica dos remédios. Agora, achar que só as terapias alternativas que são as certas, que as outras estão erradas, nós iríamos cair no mesmo erro. Então, eu acho que o momento é de juntar as forças, o momento é que as práticas integrativas sejam aplicadas oficialmente em todo o território nacional. Não é uma maneira de competir nem desqualificar a medicina científica, é um trabalho de articulação desse modelo clínico vertical com um modelo solidário horizontal, onde cada um usa as suas armas, os seus instrumentos, sem querer desqualificar o outro. O momento é de união, de ver que esforços nós podemos fazer. E que a cura ela é muito mais ampla do que a gente explica bioquimicamente. Tem a ver com a relação. Se a ciência pura fosse melhor do que qualquer uma outra, ninguém precisava gastar dinheiro formando médico. Bastava produzir computadores que a pessoa se senta de frente e que ele dá o exame, faz todos os exames, em 10 minutos já sai o resultado. A gente precisa da relação humana, de conversar com o outro, de se sentir que nós pertencemos à mesma raça, à mesma humanidade, né? E eu acho que o momento que o Brasil está vivendo é um momento onde as PICs estão se reunindo, se organizando, e é interessante que é exatamente nesse momento que aparece alguém dizendo isso aí tudo é besteira, isso aí é isso ou aquilo. Claro que a gente espera que dos laboratórios que querem interesse em ganhar muito em cima da medicação, eu não sou contra os remédios, eu como psiquiatra eu prescrevo, mas 80% dos casos que eu recebo aqui na própria comunidade é muito mais sofrimento, dor da alma, desgosto da vida, e isso não se usa, pode-se até se usar a medicação quando necessária, mas antes disso tem tanta coisa da nossa cultura que nós podemos usar que é fantástico. Para você que está ligando agora o rádio, ou para você que ligou agora a internet, no YouTube, no Face, esse é o Dr. Adalberto Barreto, doutor em Psiquiatria e Antropologia, professor da UFC e que está juntamente com São Cântaro, psicanalista, doutorando da UFMG de Minas Gerais, discutindo aqui a polêmica lançada exatamente pela Pasternak, a respeito exatamente num livro, o livro Que Bobagem, em relação às terapias integrativas, as práticas integrativas. Aliás, essa polêmica lançada por ela e o jornalista esposo nos permite ouvir opiniões tão coerentes como a de vocês. O doutor Adalberto Barreto fez uma colocação muito sensata, a de buscar-se, a conhecer as práticas para depois se lançar um questionamento teórico. Não é isso, Sam? Eu concordo plenamente com o professor Adalberto, inclusive comungo com o discurso dele em relação a como se estabelece essa relação entre a ciência e a realidade. É o mundo prático, onde vocês que estão nos escutando na rádio ou nos assistindo no YouTube, percebem ao redor de vocês. Eu entendo também a discussão da Pasternak, mas eu tenho muitos problemas com a forma como ela está sendo tratada. Ao título do livro, Que Bobagem, ela vai categorizar 12 estratégias de enfrentamento de terapias que ela vai chamar de pseudociências, baseado num modelo científico hegemônico, que é o modelo empirista positivista americano. E existem outros modelos de formulação científica que são tão rigorosos, estabelecem métodos tão consistentes e que, inclusive, estabelecem replicação em outros lugares do mundo para validação ou não, que é esse o parâmetro da ciência. Por isso que eu acho importante o trabalho da Pasternak e estou, como eu disse, ainda não li o livro, mas estou impressionada com o fato de ela ter publicado algo com um teor tão sensacionalista, porque de fato, a gente viveu aqui no Brasil há algum tempo e a gente tem que resgatar isso que foi vivido nos últimos 4 anos, que é acreditar no processo do método científico. A gente descrê hoje na ciência por conta de uma série de discursos negacionistas. E o que é a ciência? A ciência não é a experiência sensível imediata. A ciência não é isso que eu experiencio no dia a dia, onde eu olho para o céu e digo azul.
Não, a ciência é um conjunto de experiências metodologicamente verificadas, aonde eu escrevo e descrevo cada um dos passos que eu utilizei para observar aquilo que eu vou entregar ou deduzir como fenômeno científico, a partir de um objeto de estudo, vou escrever isso e mandar para meus pares replicarem esse estudo em outros lugares para verificar o estatuto de verdade daquilo que está sendo observado. Então, o método científico é importantíssimo para todas as áreas e como até estilo de vida. Para a gente não acreditar em tudo que a gente escuta, para a gente não acreditar em tudo que a gente vê, para a gente sempre colocar em dúvida aquilo que a gente enxerga na realidade para contrapor e adequar com outras formas de enxergar a realidade, para que a gente possa entrar num consenso, o mais próximo do verdadeiro possível. E aí, como o professor Adalberto colocou, o problema desse tipo de discurso da Natália Pasternak é colocar no Estatuto de Verdade algo como um pensamento científico hegemônico que é estabelecido a partir de um único parâmetro que segue alguns critérios onde ela vai chamar de ciência, sobre o modelo das hard sciences, ou seja, as ciências duras, o modelo das ciências biomédicas, que não é nem a medicina, é as ciências biomédicas. A medicina é uma prática clínica que utiliza dos modelos científicos da ciência biomédica, assim como a psicanálise. A psicanálise é uma prática clínica que utiliza dos modelos de uma ciência conjectural a partir da linguística estrutural, a partir da matemática. A gente que estuda psicanálise lacaniana, para vocês que não sabem, a gente estuda muito matemática. A gente estuda muito modelos matemáticos para formalizar aquilo que a gente está descrevendo clinicamente. Então, é uma forma de ciência diferente do modelo químico, biomédico e da física clássica. Porque até a física contemporânea, que se vale dos computadores quânticos, da mecânica quântica, tem um modelo de investigação científica, uma formalização matemática diferente do que o Newton fazia no século 17 e 18. Então, essa discussão ela acaba empobrecendo o debate, fazendo com que as pessoas, que a Natália quer fazer com que abram os olhos em relação a como a ciência é importante para as nossas vidas, acabe traduzindo outras experiências e relegando a outras experiências que podem ser científicas, sim, como o professor Adalberto colocou, se uma prática em África ou aqui em América Latina dos povos originários tem um resultado e uma eficácia, a gente pode ter um método de investigação para saber os parâmetros daquela eficácia e como levar isso, como o professor Adalberto coloca, a mais de 40 países. E fazer com que isso seja replicado e a gente tenha processos de eficácia terapêutica, produzindo um modelo teórico que descreva essa eficácia. Isso é fazer ciência. Ciência não é escutar as vozes da minha cabeça e traduzir a realidade. Não, é eu investigar, replicar e passar para outros que possam replicar aquilo da mesma forma. E é muito complicado escutar esse tipo de discurso, porque como o professor Adalberto colocou, é um discurso neocolonial. Para esse debate que reúne duas grandes figuras da área exatamente da psiquiatria, e o psicanalista São Cantra e o doutor em psiquiatria, professor da UFC, Adalberto Barreto. Em um instante. Você ouve. Debate desta quarta-feira a respeito de práticas integrativas e o livro Que Bobagem, da Natália Pasternak. Obrigado ao Francisco Paiva, Alain D, Rafael França, aplaudindo, botando palminhas aqui para os dois, certamente. Yara Mota Davi dizendo muito interessante o debate, essa reflexão. Dirce Moraes, Josiana Araújo também. E tem gente mais participando também pelo 981-5438-14. Vamos lá. Tem participação aqui do Cosmo. Ele disse que foi infeliz o posicionamento da Natália Pasternak. Ele conta aqui a história dele. Olha, superei a codependência e hoje trabalho com famílias de dependentes químicos. Infelizmente, as redes de atenção psicossocial não conseguem atender. No campo da psicologia, as demais existentes da doença mental, no contexto da adicção. Sou fruto de grupos de autoajuda, vários grupos de pastoral da sobriedade, terapia comunitária, que vem fazendo a grande diferença na saúde mental de quem vem sofrendo pela codependência. Do Emanuel Carneiro também, ele fala que a Pasternak é desonesta ao fazer esse tipo de crítica. Vandenberg diz que acha que ela precisaria conhecer o projeto Quatro Varas para poder
mudar de ideia. E o Francisco também aqui, excelente debate. Obrigado a todos pela participação. Pois é, deixei no ar também uma perguntinha aqui, uma colocação feita por ela. A obra que para psicanálise a discos voadores e chega a chamar o trabalho de Freud de Disneylândia discursiva. O que aconteceu para que a psicanálise gozasse do prestígio, do rigor científico, quando na visão dela não mereceria? Na opinião dos senhores, essa colocação de Freud como realmente uma Disneylândia, isso chega a ser correto, doutor Adalberto? Será que perdi? São, você está me ouvindo? Opa, pois começo por você. A gente perdeu um pouco aqui o contato com o Adalberto. Vai lá, sua avaliação sobre essa colocação feita de que a Disneylândia é discursiva. Então, Nonato, é curioso essa fala, porque é uma fala que a gente já escuta de epistemólogos, historiadores da ciência e até de detratores da psicanálise há muito tempo, né? Se a gente for pegar livros como do David Hume e do Karl Popper, que eram contemporâneos ali do Freud, estavam às voltas com a história da ciência, epistemólogos respeitadíssimos e estudados no mundo inteiro até hoje, eles estabelecem de fato que a psicanálise tem problemas para se encaixar no modelo científico. O próprio Freud, ele tem um texto de 1895 que tenta falar justamente sobre o modelo de uma psicologia científica. E que ele vai ao longo de 30 anos, até chegar a 1933, num texto que eu já tinha citado, a Weltanschauung, o famoso Acerca de uma Visão de Mundo, que o Freud vai dizer, olha, a psicanálise não é uma ciência. Não tem problema a psicanálise não ser uma ciência. Mas a psicanálise utiliza do método científico para fazer sua investigação clínica. E quando o Freud diz isso, ele está usando um modelo científico muito particular, que é o modelo científico clássico, modelo newtoniano, modelo utilizado pelas termodinâmicas e modelo das ciências médicas de sua época. O que a gente percebe, seguindo outros epistemólogos, como Thomas Kuhn e o Feuerbach, é que existem outras formas de conceber o que é o pensamento científico e o objeto científico. A linguística, por exemplo. O que é a ciência da linguagem? Se não é a percepção e a conceituação teórica do mecanismo da fala, dos significantes, do significado. O que é a matemática, se não uma conceituação teórica da investigação sobre a realidade? Hoje, as físicas probabilísticas, elas estão justamente percebendo que não tem como conceber um objeto científico sem a participação do pesquisador. O próprio Einstein, em 1915, quando está publicando a Teoria Geral da Relatividade, diz que a posição do observador interfere no objeto, na descrição do objeto que está sendo investigado. Então, como eu tinha dito no bloco anterior, o que a Natália Pasternak faz, apesar de todo o grande serviço que ela tem à comunidade científica e à divulgação científica, nesse ponto específico, é um desserviço. Porque, de fato, esse debate travado por ela já é travado à altura por pesquisadores e epistemólogos há muito tempo. E o que ela está fazendo é uma pseudo-epistemologia. Porque talvez falte a ela leitura de Thomas Kuhn, leitura do Christian Dunker, leitura de pesquisadores da UFRJ, leitura de pesquisadores da UFMG e da Unicamp, que estão descrevendo a psicanálise como um método de tratamento clínico, mas que sua teoria está ancorada em determinados paradigmas científicos que ela não cita, pelo menos nas entrevistas dela. E ao falar dessa Disneylândia discursiva, aonde a psicanálise se atreveria a ser uma pseudociência, porque essa discussão do Freud talvez fosse datada, um modelo científico que o Freud mesmo reconhece. O que eu estou fazendo não tem como ser ciência, porque isso que eu descrevo como inconsciente, eu não consigo palpar, e é necessário para a ciência positivista que eu palpe. O que Lacan vai dizer, não necessariamente. Existem modelos científicos que eu não consigo palpar, mas ao descrever, eu circunscrevo, eu cerno, eu coloco dentro de um círculo um conjunto de conhecimento, de conceito, de categoria, que ali sim eu consigo observar.
Afinal, eu consigo ver a linguagem? Não consigo ver a linguagem. Quando a gente pergunta, o inconsciente existe enquanto objeto? Bem, você fala, existe linguagem? O inconsciente é estruturado como linguagem. Eu tenho esse objeto específico de estudo, então sim, a psicanálise tem um objeto de estudo palpável, a linguagem. Ah, ok. Doutor Adalberto, já de volta aqui, interessante que num artigo escrito para a SBPC, titulado Cientista e a Síndrome de Cassandra, a Natália Pasternak chega a dizer que teme o futuro da sociedade científica. Vou pegar um trecho aqui. Nós sabemos o que vai acontecer com a ciência brasileira se tudo permanecer como está. Logo, vários de nós estaremos desempregados ou fora do Brasil. Nossos pesquisadores irão embora, assim como nossos alunos, e vão desenvolver tecnologias no exterior que o Brasil terá que importar, pois não teremos pessoal qualificado para desenvolvê-las no país, nem para ensinar a nova geração. Chega a esse ponto, doutor Adalberto? O microfone está desligado, o microfone do doutor Adalberto. Ver se a gente consegue de novo aqui. Pronto? Nós temos problema. O seu microfone está desligado? Nós estamos, para você que ligou agora a emissora, Jangadeiro Band News 101.7, o debate dessa quarta-feira exatamente coloca em discussão com dois nomes importantíssimos na avaliação, até mesmo dos nossos internautas, que é o Adalberto Barreto e São Alcântara, sobre a questão do livro Que Bobagem. Opa, agora sim, agora estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. E o senhor me ouviu na última sessão que eu fiz de um artigo da Natália na revista SBPC? Tá caindo a sua conexão. Vê se a gente sai e entra de novo com ele só para... Agora sim, pronto. Eu estava falando exatamente aqui sobre o temor do futuro dos cientistas de que as práticas integrativas possam tomar o espaço da ciência. O senhor não acha exagerado isso, não? Eu acho sim, eu acho que é mais um ato de fé profética do que de uma análise científica. E esse é o risco, muitas vezes, de se tomar nossas fantasias por realidade. Esse pode ser os fantasmas dela, mas na prática mesmo... Alô? Está ouvindo? Estamos lhe ouvindo, sim. Estamos sim. Certo. Então, o que eu acho interessante, de uma maneira geral, é que quando a gente está numa relação de poder, a tendência é descaracterizar o outro para ser mais do que o outro, não é? Quando você ridiculariza alguém ou uma situação, é para fazer valer uma única leitura, como se existisse uma única verdade. Existem leituras e cada um lê a partir de onde está. Aqui no Ceará tem um ditado que a gente diz: só sacode pedra e cajueiro que dá fruto. Então, se estão jogando tanta pedra nas práticas integrativas, é porque ela está tendo um efeito importante. Aqui no Ceará, a Universidade Federal do Ceará começou a formar hoje os agentes comunitários de saúde, que nasceu aqui na Universidade Federal. Hoje está no Brasil todo. Na época, quando se começou a levar, exportar um pouco dessa experiência, o grande fantasma dos médicos e das enfermeiras é que elas iam tomar o lugar deles. E agora elas vão dar injeção, então eu não vou mais fazer? Esse foi um primeiro medo. Do viver junto com as diferenças. Esse é o desafio. Como conviver numa comunidade, num país, com pessoas que pensam diferentes, que têm maneiras, olhares diferentes, sem querer colonizar o outro. Eu acho que esse é o desafio. Por isso que a terapia comunitária tem crescido e já está em 46 países. Porque a nossa proposta não é resolver problema e nem tratar patologia. É criar
fazer com que as pessoas aprendam a viver junto, respeitando as diferenças, sem querer colonizar ninguém, né? Então, as práticas integrativas, para o sofrimento, essa dor da alma, é isso que ela está fazendo. E ela é tão válida quanto o outro. Não existe hierarquia em poder, em saber. Existem saberes diferentes que nos interpelam, me faz crescer. Quando eu vim aqui como psiquiatra do Projeto Quatro Varas, no início eu disse, gente, eu vim aqui, não foi para resolver o problema da comunidade, não, eu vim resolver o meu problema. Só que para resolver o meu problema, eu preciso de vocês. Eu vim me livrar da minha alienação acadêmica. A gente vive num universo acadêmico, num discurso muito longe, muitas vezes, da realidade. Quando eu vejo aqui a quantidade de pessoas precisando de um ouvido para acolher uma dor, um sofrimento, e as filas onde tem remédios, onde tem psiquiatras tão grandes, e aqui as pessoas chegam e encontram as benzedeiras, as rezadeiras, que não impõem o tratamento dela. Eu nunca vi uma delas dizendo a minha reza é mais forte do que qualquer outra, do que mais a medicina. E já foi esse tempo que, no passado distante, tinham aqueles charlatães que chegavam dizendo eu curo câncer com a minha reza, eu curo câncer com isso. Hoje eu não ouço mais isso nas comunidades onde eu participo. Então, as práticas integrativas vieram somar. É a comunidade, é o recurso cultural que está aparecendo, dizendo a gente pode fazer alguma coisa, não contra a medicina, mas com ela e juntos. Então, eu que estou bem nessa prática, das práticas integrativas, os resultados são fantásticos. Falta pesquisa científica, com certeza, que nos ajude ou que venham a testar. E outros professores, pesquisadores de universidades federais pelo Brasil estamos, porque eu estou hoje fazendo um doutorado na UFMG e ainda não tive bolsa, porque não tem disponibilidade financeira ainda para isso. Estamos às voltas com um novo governo que está investindo, mas a ciência no Brasil está sucateada. De fato, a gente está tendo fuga de cérebros do Brasil. Então, é que a sociedade civil organizada, as pessoas que nos escutam, valorizem a ciência, valorizem de alguma forma o conhecimento e a produção das nossas universidades, porque de fato a gente precisa avançar tecnologicamente, a gente precisa avançar com conhecimento científico e com produção nacional, latino-americana, brasileira, nordestina, de nós aqui fazendo contraponto às epistemologias americanas, europeias, para mostrar que a gente também produz conhecimento. Então, para valorizar um pouco... Muito obrigado pela excelente manhã em que um debate demonstrou a grandeza da ciência e a importância, mais do que nunca, dessas práticas integrativas. Obrigado, bom dia. É um prazer ver, Yuri. Gostei muito das suas colocações. Obrigado. Parabéns. Nós agradecemos aí aos dois. Ok, um abraço.